Bom dia, Tiele. Bom dia. Tá me ouvindo? Bom dia, Tiele, tudo bem? Tá Bom me dia. ouvindo? Tô. Tá me ouvindo bem? Normal? Tá, normal. Beleza. Ontem deu uma travada, qualquer coisa se travar aí, se dá um grito. Tá bom, mas tá normal. Ah, beleza. Tranquilo. E esse friozinho? Nossa, aqui tá demais. Nossa senhora. Você mora onde mesmo? Em Novo Horizonte. Novo Horizonte. E tá bem frio aí. Tá, aqui tá bem frio. Nossa senhora. Já pensou se voltasse essa semana às aulas? Ninguém Então, ia. se voltasse, eu acho que em Dourados é pior o frio. É, né? Nossa senhora. Deixa eu admitir, tem mais alguém aí, a Luana. Bom dia, Luana. Tá frio aí? Bom dia, Azusa. Tá Bom... gostoso. Vocês estão na cama, né? Vou ver ela na cama. É, acabei de acordar. Vida boa, hein? Só que não. É, viu só? Ai, ai. E você tá Sim. bem? Tô tranquilo. Ah, então tá bom. Tá se cuidando? Tem que cuidar, né? Deus o livre. Então tá certo. Quando a gente acha que não vai ter mais caso, brota 3 casos nessa cidade aqui. Deus me livre. Tá difícil, hein? Tá. Nossa, até em Sidrolândia, que só tinha um caso, agora já aumentou já.
Credo, em Carapau não tinha nenhum. Essa semana teve 2. Vixe, Maria, o negócio Aham. Veio tá um casal de piorando. São Paulo passear pra cá e teve contato com várias pessoas e deu positivo, fez o teste lá e imagina, agora já tem um monte infectado também. Mas é o que aconteceu lá em Cidrolândia. Só Nossa. por Jesus. E o pior é que lá de Cidrolândia o cara trabalha na JBS. Imagina. Meu Deus, Se passou, galera. Ó, aí esquece. Meu que Deus. horror. Tenso. É Ele fácil foi- não. Então, ele foi descobrir que tava com corona lá na JBS. Que daí ele começou a ter sintoma e alguém lá já falou para ele fazer exame. Mas aí Nossa, até esse que é o problema. Até o contato que ele teve com alguém, né, já era, né? que horror. Ai, tenso. Uhum. Aqui tem um povo ali do Ecoville, né, que é dono de garagem e tava normal, cara, trabalhando normal. Ah, eu E- vi também duas senhoras que também estavam, né, Aham. dali. E eu fiquei com medo, por causa que lá no lugar onde eu tô fazendo estágio só vai mais essa galera do Ecoville, né? Eu falei, meu Deus do céu, Nossa, pior, tem que tomar cuidado ali, bicho. chego muito Tenso. nem perto. Aham. Se cuida, não lava as mãos. Pode deixar. Ai, ai, mas vamos ver. A previsão é na outra semana, né? A gente voltar, sem ser nessa na outra, né? Ah, será que volta? Então, cara, a gente fica assim, né? Sem saber, né? Porque pelo menos igual agora. Agora voltou as igrejas, né? Aqui e o shopping. Só que é toda aquela burocracia, né? Só entra 50 pessoas na igreja. Então é diferente na faculdade, né? Que como que a gente vai controlar, né? Tipo, ver a temperatura de cada um, né? É complicado. Porque Verdade. porque a igreja voltou, mas eles vão fazer assim, tipo, ver a temperatura de cada um e eles vão ter que sentar a uma distância aí de 1 metro, 1 metro e pouco de distância entre os bancos, né? E só Sim, pode ter 50 pessoas ainda. Então a gente não sabe, né? Como que seria na faculdade, né? Teria que ver a temperatura dos alunos, ter que separar os alunos um do outro, sei lá como que meu Deus. seria. Mas vamos aguardar aí, né? É, tomara que volte, né? Que daí pelo menos a gente faz ao vivo, né? Verdade. E ainda mais essa matéria principalmente, né? Que é práticas, né? Vocês tinham que estar tendo mexer a mão na massa lá. Sim, verdade. A gente tá perdendo um monte de coisa, principalmente o nono, né, que tá saindo agora. Então, pois é. Pensa a galera do estágio, então. O estágio parou, né? Eles não, o estágio supervisionado, eles não podem estar fazendo, né? E aí eles vão fazer só quando voltar agora? Pois é, uma incógnita. A gente não sabe também. Nem Coitado. eu Então, tô sabendo, minha filha, o que que vai provável que eles vão acontecer. formar junto com a gente, então. Provável, pode ser que sim. Que Não dó. sei. Pois é, triste. Hum, Mas no panorama do Brasil, a gente tá bem, né? A gente é o último da lista, né, de casos, então tá bem. graças a Deus. É, Deus o livre. Beleza, galera, já deu aí 4 alunos, dá pra gente começar falando. Então, estão me ouvindo bem, então, né? Então, beleza, Sim. galera. A gente falou então na última aula sobre acidente lá por cobras, né? Por serpentes lá. A gente falou dos acidentes botrópicos. Lembram? Ok. Então, daí a gente vai agora continuar alguns acidentes aí que podem acontecer nos pequenos animais. A gente vai falar hoje de escorpião, a gente vai falar de acidente por abelha e sapo, tá? Que é bem comum a questão do sapo. O escorpião é bem raro, é bem difícil acontecer, mas pode acontecer, né? Então vamos falar quais seriam os sintomas que esses pequenos animais desenvolveriam, né? Se eles forem aí, né? Tivessem um acidente por um escorpião. E aí no Brasil, então, a gente tem essas 3 espécies que são mais comuns,
que é o Titius cerulatus, que é aquele laranjinha, né? O Titius baiensis e o Titius stigmurus. O mais comum é o cerulatus mesmo, que é aquele pequenininho, né? Mas os três existem no Brasil, certo? E os três podem acabar causando, né, problemas aí para os pequenos animais, certo? Então, Titius cerulatus, Titius baiensis e o Stigmurus. Apareceu a tela aí para vocês, é normal, né? Do slide. Sim. Aham, tá aparecendo. Aí, galera, qual que seria o principal sintoma? O principal sintoma de um animal ali acometido por um escorpião é a dor, tá? Essa é a dor, é a mais característica. Esse animal, na onde foi o local ali do veneno, ele vai sentir muita dor, tá? É uma dor aí que pode até ser variável e grave. Essa é a dor, é o principal sinal clínico, então, digamos assim, tá? Então ele vai sentir muita dor naquela região. Então, do nada, se vocês atenderem um animal que de repente geralmente está afetando ali os membros, né? Às vezes o animal chega com uma claudicação, não tem histórico de atropelamento, de pancada, nada disso. E aí é uma das suspeitas que vocês podem ter, então, porque ele tem muita dor ali na região. Aí, se você for fazer uma palpação ali do membro e ele ser intolerante, não deixar você fazer a palpação, pode ser que seja, né, um acidente por escorpião. Então, sempre colocar o escorpião também quando tiver esses casos de muita dor local numa região, sem causa, né? Porque às vezes o tutor nem vai ver esse escorpião, tá? E o animal só vai apresentar essa dor. Essa dor, então, ela vai ser de intensidade variável e na maioria das vezes essa dor ela é grave. Outro sinal que pode aparecer, que daí é inespecífico, né? É a êmese, pode ter vômitos, então. Só que é inespecífico, né? O vômito está presente em várias outras doenças. Esse animal também pode ter uma hipermotilidade intestinal, então às vezes ele pode ter até uma diarreia ali em função desse aumento de motilidade. E obviamente que é um animal que vai estar agitado, né? Ele vai estar em agitação. Então, assim, os sinais, eles não são muito específicos, né? Não tem nada, assim, característico, assim. Mas então, o que os autores consideram muito é a dor, que ela tem essa dor de intensidade tão variável, e na maioria das vezes essa dor, ela é grave. Então, pode ter vômito, pode ter uma hipermotilidade intestinal, daí esse animal vai ter uma diarreia, e ele pode estar agitado. Outros sinais que podem, isso aqui é o que vai levar a ele a óbito, né? Então, o escorpião também pode levar o animal a óbito, se não tratado, né? Ele pode ter um edema pulmonar, pode fazer em função da hipersensibilidade, né? Tudo isso em relação ao choque anafilático, ele pode fazer um edema pulmonar e ter até mesmo convulsão. O animal às vezes pode estar chegar para vocês lá tendo convulsão e foi escorpião, certo? E o choque, esse choque deve ser de origem anafilática, né? Igual por abelha, enfim, que daí é a hipersensibilidade do tipo 1, certo? Choque anafilático. Beleza? Então não é só a dor, tá? Então a dor é o principal, digamos assim, que os autores relatam muito. Pode ter a êmese, pode ter a hipermotilidade intestinal, vai ter uma agitação. Esse animal pode desenvolver edema pulmonar, e aí tem que tomar cuidado com esse edema, que é o que vai fazer esse animal vir a óbito, né? Esse edema, essa convulsão e esse choque, certo? Lembrando que o choque vai ser de origem anafilática e relacionado com a hipersensibilidade do tipo 1. Vocês lembram, né, galera? Quando a gente fala de hipersensibilidade, da imunologia, a hipersensibilidade é uma resposta exagerada do organismo. Então, a hipersensibilidade do tipo 1 é aquela relacionada, então, com alérgenos, tá? Então, são substâncias, qualquer substância, então, que entrar nesse animal que vai dar uma alergia nele. Então, é a hipersensibilidade do tipo 1.
A do tipo 2, ela está relacionada com transfusões sanguíneas. Então, quando a gente faz lá uma transfusão sanguínea e dá uma reação, ela é uma hipersensibilidade do tipo 2. A do tipo 3 é aquela relacionada com imunocomplexos, tá? Quando a gente fala lá de depósito de imunocomplexo e tal, ela é uma hipersensibilidade do tipo 3. E a do tipo 4 é aquela crônica, tá? Então, aquelas alergias crônicas, elas vão ser relacionadas com hipersensibilidade tipo 4. Então, quando a gente fala de anafilaxia, de choque anafilático, a gente está falando de hipersensibilidade tipo 1. Beleza? Então, a gravidade desses sintomas vai depender, então, do tamanho do escorpião, tá? Então, às vezes, o animal tem muito veneno ali, dependendo do tamanho dele, da quantidade desse veneno, então, que foi inoculado, da sensibilidade do animal ao veneno e do tempo decorrido do acidente até o atendimento desse animal. Então, assim, é uma coisa que deve ser de emergência, né? Então, aconteceu ali a situação, já tem que levar, você já tem que levar para vocês, no caso, para vocês fazerem o atendimento. Tem mais alguém chegando aí? Eduardo. Então, o acidente ele pode ser considerado como leve, moderado e grave. Então, da mesma coisa, a intensidade relacionada à dor, né? Ela pode ser uma dor de intensidade moderada, grave, e aqui é a mesma coisa. O acidente ele pode ser leve. Eu já atendi mesmo um que foi bem leve. O animal só chegou ali com a claudicação e tava lá todo fairão labrador ainda. O cachorro parecia que não tinha nada, tá? Então, pode ser situações de leve, moderado e grave. Tá? O grave vai ser aquele lá do choque, do edema, beleza? Então, sempre levar em consideração isso, né? Que você pode ter aí uma situação, nunca vai ser coisa boba, né? Pode ser que esse animal que chegue numa situação moderada ali, ele evolua para uma situação grave. Então, sempre tem que deixar esse animal em observação, numa suspeita de escorpião. Animais jovens mais gravemente acometidos. Então, animais jovens são os mais gravemente acometidos. Em relação à imunidade, essa parte. E aí, o que a gente vai fazer? O que dá para tentar fazer nesse caso? A gente pode fazer um exame de sangue, um hemograma, só que ele também não é específico. Ele vai ter respostas o quê? De inflamação. Então, na inflamação, vocês lembram bem que eu vou ter mais neutrófilos, né? Então, no hemograma desse animal, eu vou ter bastante neutrófilo, eu vou ter uma neutrofilia, então, vai estar aumentado o neutrófilo no hemograma desse animal, e, obviamente, por causa, em função dessa neutrofilia, eu tenho uma leucocitose, tá? Então, os leucócitos estarão todos elevados, digamos assim, o número total do leucócito vai estar elevado em função do neutrófilo estar elevado, beleza? Mas é inespecífico, é um hemograma de um sinal inflamatório isso aqui, certo? E aí? Aí existe um soro anti-escorpiônico, só que olha só, na veterinária a gente não tem acesso, tá? Então até existe um soro específico, só que para a medicina veterinária a gente não tem acesso a esse medicamento. Então, na verdade, o tratamento não vai ser soro, tá? Porque às vezes a gente pensa, escorpião também é soro, tal. Não. No nosso caso, o tratamento ele vai aliviar os sintomas clínicos, tá? Então é alívio dos sintomas. Então você vai tratar os sintomas. Até agora a gente falou o quê? Que o animal tinha dor. Então a gente vai entrar o quê? Qual tipo de medicamento nesse animal? Para dor. Oi? Sabem de algum medicamento para dor, galera? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Então tá bom. Pensei que eu tava falando sozinho aqui. Então, a gente vai tratar os sintomas. Eu falei que um dos sintomas é a dor. Para dor, a gente vai usar analgésico, certo?
Aí de analgésico, a gente poderia usar uma dipirona mesmo. A gente poderia usar um tramadol, poderia ser usado. Mas aí vai ter o slide ali falando todos os tratamentos. Mas é só para a gente pensar. Então, se eu falei que eu trato os sintomas, e um dos sintomas é a dor, então já sabe que eu vou ter que usar analgésico. Se eu vou ter situação que o animal tem vômito, eu tenho que tratar esse vômito do animal, certo? Então, é tratar os sintomas. Então, você vai avaliar os sintomas desse animal e fazer o tratamento. Então, vamos lá. Aqui fala que o paciente acidentado, ele deve ficar em observação de 4 a 6 horas, tá? Então, no começo ali, aquelas situações leves, né? Se for um acidente leve, ele fica de 4 a 6 horas em observação, porque esse tempo vai ser suficiente para ele desenvolver alguma ou choque anafilático, por exemplo, se ele for hipersensível, né? Ele já vai ter os sinais da hipersensibilidade tipo 1, certo? Então ele fica em observação de 4 a 6 horas dos sintomas leves. Agora, quando ele chegar para você já com um sintoma moderado a grave, o moderado ele tem que ficar pelo menos 48 horas em observação, tá? Isso é importante, eu sempre friso esse negócio de internação, galera, porque às vezes vai chegar esse animal para vocês, vocês vão querer mandar para casa, sabe? Ah, não, vou passar um sorinho aqui, passar um remédio, eu vou mandar embora. Não é bem assim, às vezes você vai mandar o animal para casa, passa um pouquinho, o tutor tá lá de novo, te perturbando. Então, o ideal é deixar o animal internado, em observação. Então, para o alívio da dor, então a gente vai usar o que? Analgésicos, né, por via oral ou parenteral. E a gente também pode também, dependendo da gravidade dessa dor, igual eu falei, a dor pode ser grave. Até lidocaína ali sem vasoconstritor pode ser passado no local da picada, tá? Mas só se assim, tiver uma dor muito forte mesmo, se o animal tiver com muita dor, você poderia fazer uma lidocaína. Mas os analgésicos usuais aí, como a dipirona, o cloridrato de tramadol, já resolve bastante. No caso, então, se eu tiver a situação do vômito, pode usar os antieméticos. Aí entraria então a ondansetrona, a prometazina não, a prometazina é antialérgico. O Plasil, que é a metoclopramida. A gente poderia usar os corticoides, também poderia ser usado como anti-inflamatórios, né? Prednisolona, prednisona. E no caso, se esse animal tiver convulsão, a utilização de anticonvulsivantes, certo? Então, o tratamento ele não é específico, né, galera? Ele existe um soro, mas esse soro não é liberado na medicina veterinária. E o tratamento, então, ele é inespecífico. Ele vai tratar os sintomas do animal. O prognóstico, ele é bom, tá? É um prognóstico por acidente por escorpião, por mais que, né, tenha um mito aí do escorpião, mas para animal ele é bom. Só tem que ficar de olho, por causa que nas primeiras 24 horas que pode acontecer os sintomas graves, né? Então, na verdade, é a observação, igual eu falei, você vai atender esse animal, ele vai chegar com esse histórico de por acidente, por escorpião, e aí você tem que avaliar. O ideal é que esse animal fique em observação nas primeiras horas. O ideal mesmo é que fique no mínimo 24 horas. Até nesse acidente leve, o ideal é que se observe mesmo esse animal, tá? O pior que pode acontecer, então, é o edema pulmonar, que ele pode desenvolver esse edema, ele pode desenvolver convulsões, e ele pode desenvolver até mesmo o choque, né? O choque anafilático. E é isso que vai levar ele a óbito. Entenderam de escorpião? Escorpião é bem tranquilo, né, galera? É isso aí, esses sinais relacionados com dor. Esse animal, então, vai chegar com muita dor local. Geralmente, o tutor tem o histórico de ver o escorpião, ele até leva, às vezes, o escorpião para você.
mas nem sempre vai ser assim fácil, né? Mas quando vocês atenderem então animal com muita dor local, essa dor ela pode ser de moderada a grave. E outros sinais inespecíficos, esse animal pode ter vômito, pode ter diarreia por causa da hipermotilidade intestinal. Ele pode ter, então, edema pulmonar, pode ter convulsões e ele pode ter choque anafilático. Esse choque anafilático, como eu falei, ele é uma hipersensibilidade do tipo 1, beleza? Aí eu falei das hipersensibilidades, que a hipersensibilidade do tipo 1 ela está relacionada então com alérgenos. A hipersensibilidade do tipo 2 está relacionada então com transfusão sanguínea. A hipersensibilidade tipo 3 relacionado com depósitos de imunocomplexos. E a do tipo 4 é aquela situação crônica já, aquelas alergias crônicas. Então, quando a gente fala de situação de alergia, vai ser uma hipersensibilidade do tipo 1, beleza? O que mais? Daí a gente falou do tratamento, então o tratamento existe um soro escorpiônico lá, só que na veterinária não temos. Então a gente vai fazer o tratamento de suporte, a gente vai tratar os sinais clínicos desse animal. Então, se ele tem vômito, a gente vai entrar com antiemético. Se ele tem dor, a gente vai entrar com analgésicos, certo? E por aí vai, beleza? Mas lembrar que ele não tem, então, um tratamento específico para o escorpião. Tem a galera chegando agora, né? Ok. Beleza? Então, o ideal é que esse animal fique em observação pelo menos 24 horas, né, que é o tempo ali de acontecer essa hipersensibilidade, essa questão de choque anafilático. Na gravidade, o ideal é que ele fique 48 horas em observação. Lembrando que o prognóstico é bom, ele vai ser só reservado naqueles casos lá de choque, né, de choque anafilático, que daí é mais reservado. A gente vai por acidentes por veneno de sapo. Esse é o mais comum. Esse geralmente quase todo ano a galera relata no final do ano do relatório de estágio, quem faz em pequenos, porque é um atendimento diferente, né? E geralmente tem bons resultados, assim. Aqui, galera, o principal sinal clínico, como a gente falou lá no escorpião, que é a dor. Aqui um dos principais sinais clínicos é a cialorreia, tá? A cialorreia aqui é intensa. O animal chega assim, salivando, né? Babando, tudo assim, todo molhado de tanta cialorreia que esse animal chega lá na clínica para vocês. Então aqui tem algumas espécies, tá? De sapo. Rhinella marina, Rhinella crucifer, ictérica, né? Olha, eu super falando certo. Granular, Ocellata, rubescensis e Chenedere. São alguns tipos, aí, algumas espécies, então, de sapos. A gente falou lá do escorpião no Brasil, aqui esses são os do Brasil. Então, os sapos, eles são considerados animais venenosos, tá? Então, eles lembram lá o que é peçonhento, o que é venenoso? Peçonhento é aquele que tem como é que eu falo? A presa, né, ali para fazer inoculação do veneno. Aqui não, aqui ele não tem essa presa, então ele é animal venenoso. Por quê? Porque eles têm na superfície, então, da sua pele glândulas que produzem veneno e possuem uma toxicidade elevada, tá? Então essas glândulas, elas são ricas em veneno ali e elas são tóxicas. E ele não tem, então, esse aparelho de inoculação desse veneno. Então, ele só tem essas glândulas na sua pele ali, que é o que vai, na hora da mordida, né? Que o animal geralmente ou vai morder mesmo, ele vai brincar com esse sapo, e na hora da mordida ele solta essa glândula, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas existe aquele mito lá que o sapo jogou o veneno. Não, ele não faz isso. Ele só libera esse veneno na hora da apreensão, na mordida.
Então, também, por exemplo, às vezes você vai dar uma paulada, sei lá, no sapo. A hora que você bateu esse pau nesse sapo, é óbvio que ali vai liberar o veneno, vai liberar a glândula, né? Mas não que ele soltou essa glândula. Ele só apenas liberou essa glândula ali por causa da apreensão que você fez ali, tá? É a mesma coisa, então, com o cão. O cão ele vai morder a superfície ali desse sapo e nessa hora ele vai liberar o veneno, certo? Então a principal glândula que possui são as glândulas paratóides, que elas ficam ali laterais aqui à cabeça, elas são bem evidentes, né? São as glândulas paratóides. Mas também todo o corpo do sapo tem pequenas glândulas, tá? Mas a principal, as principais, são as glândulas paratóides, que ficam aqui próximo à cabeça, tá? Ela é pós-orbital, então atrás das órbitas aqui. E são compostas, então, por tipo granular, especializado em produção e armazenamento de veneno. Então, aqui existe, então, um armazenamento do veneno, que ele tem esse aspecto leitoso, certo? São as glândulas paratóides, certo? Glândulas paratóides ficam na região pós-orbital. Só que em toda a superfície do sapo eu vou ter glândula também, certo? Então, além dessas glândulas paratóides, estão presentes por toda a superfície corporal do sapo as glândulas mucosas, que produzem secreção menos viscosa. Então, aqui eu vou ter glândulas mucosas, tá? Na superfície aqui do dorso, que elas possuem o veneno, só que ele não é tão leitoso como as paratóides aqui. Entenderam? Do veneno? Como que é que funciona? Ok. Então, a função dessas secreções é a ação antipredatória ou de defesa, tá? Pois esses animais são desprovidos, então, de espinhos, garras, dentes, para essa finalidade de defesa, né? Então, a única defesa ali do sapo é isso, essas glândulas ali que ele vai liberar, então, na hora da apreensão, quando tiver algum predador, tá? Eles têm outros meios de defesa também, como andar, o saltar e o bufar. São outras defesas aí dos sapos. Então, os cães, eles podem intoxicar-se, então, abocanhando Oi. Ou ingerindo o sapo, que libera esse veneno na mucosa oral do predador, tá? Então o animal ele vai ser intoxicado, né? Vai ser envenenado através então da ingestão ou da apreensão ali desse sapo, que daí nessa hora ele vai liberar o veneno. Então esse veneno ele pode penetrar pela mucosa do trato gastrointestinal superior ou através de ferimentos na pele. Então, às vezes, esse animal ali tem algum ferimento na mucosa oral, até mesmo ele ingeriu esse sapo, ele ingeriu esse veneno. Então, lá no trato gastrointestinal que ele vai ser absorvido, tá? Esse veneno e vai causar os problemas. Então, os sinais clínicos do veneno de sapo aparentemente aparecem então quase imediatamente após o acidente, tá? Geralmente isso é à noite, tá, galera? É bem comum assim, galera de plantão vai atender um caso desse, tá? Principalmente em época lá de chuvas, né? Aparece muito caso. Então, esses casos eles podem restringir-se a esses sintomas, né? Eles podem restringir-se à irritação local ou provocar sinais sistêmicos. E aí, galera, isso aqui é uma coisa que toda época de relatório de estágio a gente fala. É, todo mundo acha que é uma coisa assim de boa, né? Ah, não, sapo, tranquilo. Galera, pode levar à morte, tá? Então, animal ali acometido por sapo, às vezes você vai receber um telefonema. Ai, meu cachorro aqui mordeu um sapo. É perigoso? É, galera, tá? Esse é um animal que ele precisa de tratamento, ele precisa de um suporte. Obviamente que é individual, tem animal que não vai acontecer nada, tá? Mas tem animal que pode vir a óbito, porque ele faz o quê? Ele dá uma arritmia cardíaca.
tá? Então o animal ele pode morrer aí por uma arritmia cardíaca. Beleza, isso é um sinal já sistêmico que pode evoluir para a morte do animal em até 15 minutos. Então, a situação é grave, não é qualquer coisa não, tá? Então, pode levar a óbito e esse óbito pode ser até fulminante aí, pode levar até 15 minutos, certo? E também, se chegar uma situação dessa para vocês, de repente, que pode acontecer de tudo, né? Às vezes o tutor vai chegar com esse animal, passa 3 minutos lá na consulta, o animal capota. Você já sabe, então você tem referência teórica para falar que poderia acontecer, né? Então, os efeitos do veneno de sapo, eles são principalmente de natureza cardiotóxica, tá? Então, ele é cardiotóxico. É como se fosse uma intoxicação digitálica, que também vai causar isso, de arritmia cardíaca. É um dos principais sintomas, então é a arritmia. Então, os sinais e sintomas clínicos principais são a salivação. Essa salivação é clássica, tá? É uma cialorreia intensa ali, do animal chegar todo molhado, assim, na parte do peito, dos membros. E aí depois esse animal pode ter prostração, ele pode ter uma arritmia cardíaca, ele pode fazer edema pulmonar também, ele pode ter convulsão. Esse eu já peguei também caso do animal chegar convulsionando por veneno de sapo. E ele pode evoluir para a morte, certo? Mas, galera, é uma situação assim, se você chegar no momento e fazer os procedimentos do atendimento, é uma situação que tem bastante resultado, tá? É um atendimento aqui que você pode ganhar um cliente, digamos assim. Porque o animal ele chega muito mal e se você fizer o tratamento adequado, no outro dia, em 24 horas, esse animal é outro animal, voltou a ser o animal que ele era. Aí o cliente fica todo faceiro, você ganha o dia, tá? Mas eu vou falar do tratamento, tá? Mas é uma coisa assim, que é grave, mas tem como reverter sim, tá? É só você pensar, se esse animal chega, como que eu vou dizer assim, agitado, com arritmia, com salivação, convulsionando, o que você vai fazer? Você vai fazer o quê? Você vai fazer esse animal dormir. Então a primeira coisa é fazer dormir esse animal. Esse animal tem que ser sedado. Então você seda ele, tranquiliza ele e bota ele na fluido, coloca ele na fluido. Enquanto ele acorda, até ele acordar dessa sedação, ele já vai estar melhor já. Mas vamos lá. Outros sinais neurológicos vão incluir então a midríase, tá? Que é aquela não responsiva à luz. Então na hora que você pega um foco de luz e coloca nos olhos, ele vai estar em midríase, ele não fecha, né? Não faz a miose. Ele pode ter o nistagmo, que é aquele olho doido lá, fica o olho girando, e o opstótono, que é aquela questão do pescoço lá, ficar meio curvado, tá? E se todos os sintomas, esses sintomas neurológicos também podem aparecer, tá? Então, a midríase não responsiva à luz, aquela que a gente coloca o foco de luz nos olhos, ele não responde. Ele pode ter um nistagmo, então, que é aqueles olhos doidos lá, e o opstótono, que é a curvatura do pescoço. A questão da ocorrência de vômitos e a cialorreia, ela auxilia, então, na eliminação de parte do veneno. Isso é importante por quê? Porque alguns autores, alguns veterinários gostam de usar atropina, tá? Eu não aconselho o uso de atropina, galera, porque a celorreia, ela é importante, ela tá liberando o veneno ali da boca. Se você faz atropina, você para de ter a salivação, ele vai parar de ter a salivação. Porém, ainda vai continuar o veneno no organismo, tá? Então, a própria salivação, ela é benéfica, ela tá ajudando a eliminar o veneno, tá? Então eu não uso atropina, certo? Mas alguns autores usam, mas eu tenho que pensar nessa hora da atropina, né? Porque a salivação ela é benéfica, ela está ajudando a liberar o veneno. E a atropina vai fazer com que pare a salivação, tá? Então tem que pensar na hora de usar a atropina.
Então, a salivação ela reduz, então, os efeitos tóxicos no animal acidentado, certo? Ok, então os sintomas clínicos da intoxicação eles podem ser divididos em 3 grupos, de acordo com a gravidade dos sintomas. Eu vou ter o tipo de envenenamento leve, que é uma irritação na mucosa oral e cialorreia, então vai ser aquele animal que só está com salivação excessiva e uma irritação na mucosa. Esse é o caso leve. O Ô, envenenamento professor, moderado é aquele Alguém perguntou alguma coisa? eu, Não, é? Ah, tá. sobre a arritmia, lá tinha, acho que a arritmia cardíaca lá, né? Aham. Para controlar a arritmia, é utilizado o quê? Pode usar Lidocaína? lidocaína também, você pode usar lidocaína subcutâneo, só que geralmente a gente coloca o animal para dormir mesmo, faz a sedação dele, certo? Ele sedado, ele já vai diminuir essa arritmia já. E no caso é usado o propanolol? O Propofol Para que você sedar, fala, né? Propofol, isso. Poderia ser o Propofol, mas a ketamina e xilazina poderia ser também, daí a gente usa mais o dissociativo mesmo, né? Tá certo, professor. Não tem necessidade aqui, digamos assim, de fazer uma inalatória, não, nada disso. Tá? Seria só mais uma sedação ali, para ele ficar mais tranquilo ali ao tempo de da fluido fazer efeito, né? Entendi. Beleza? Beleza. Mas tem mais para frente a gente vai falar todos os tratamentos certinho também. Mas é isso aí, é a sedação. Você pode usar uma lidocaína subcutânea, que ela vai fazer esse efeito de diminuir essa arritmia. E também a sedação. Você coloca o animal para dormir, ele já ajuda nessa questão da arritmia também. A gente vai ter então a situação de envenenamento moderado, que esse animal vai ter uma irritação também na mucosa, vai ter uma cialorreia, vai ter o vômito, pode ter depressão, fraqueza, ele pode estar andando em círculos, ele vai ter a anormalidade do ritmo cardíaco e ele pode estar evacuando e com urina, né? Fazendo a micção, certo? Esse já é um moderado, então é aquele que já não tem só uma cialorreia. Ele já vai ter outros sintomas, como fraqueza, andar em círculo, certo? A internet caiu, Isa? Oi? Hã? Oi? Caramba. Oi, Alan? Alan, falou alguma coisa? O grave vai ter irritação na mucosa oral, cialorreia, vômitos, diarreia, dor abdominal, vai ter depressão, vai ter fraqueza, o animal pode chegar a ficar em decúbito, ele vai ter a questão da pupila não responsiva à luz, pode ter convulsão, vai ter a normalidade então, do ritmo cardíaco, pode ter sinais de edema pulmonar, pode ter cianose e ainda pode evoluir para o óbito. Então, os casos graves, ele pode evoluir para óbito. Sempre lembra disso, galera. Às vezes vocês vão falar, é um envenenamento por sapo, é de boa, tá? Sempre lembra que ele pode evoluir para um óbito, tá? Se ele for um caso grave, já assim, certo? Então, esse animal precisa ficar em internação, em observação. Bom, o diagnóstico, ele é feito, então, pelo exame clínico, né? Pela anamnese, que daí você geralmente vai ter o relato, então, de contato entre o paciente e um sapo, ou relatos de sapos nos locais. Geralmente aqui, galera, é animal de sítio, chácara, fazenda. Mas pode acontecer na cidade. É mais raro acontecer, mas pode. Mas geralmente o tutor chega falando já do sapo e tal. Mas se você chegar lá com o animal com a cialorreia intensa, numa época de chuva, assim, é aquela, geralmente janeiro, fevereiro que chove bastante, geralmente é a época que tem mais casos, né? E aí você já vai lembrar disso, que a cialorreia intensa pode ser sapo, beleza? Deve-se considerar, então, que pelos hábitos noturnos do sapo, então os acidentes são mais comuns durante a noite, tá? Então, obviamente que é mais comum, não que é obrigado a ter casos só à noite, né? Mas é mais comum os acidentes ocorrerem à noite. Então, vai ser lá no plantão isso aí.
Os sinais e sintomas clínicos do acidente por sapo, apesar de não serem patognomônicos, né? Então, assim, não tem um sinal clínico ali específico. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo, galera? Sim. Sim, professor. Ah, não, porque chegou uma mensagem aqui falando que tá com má qualidade, mas tá normal, né? Tá normal. Minha internet acabou de cair também. Ah, então tá bom. A internet do Brasil tá ótima. Tá bugando Então, os demais. sinais. Então, os sinais não são patognomônicos, né? Os sinais não são específicos aqui. Mas eles auxiliam, então, na elucidação do caso, pois o animal apresenta uma evolução clínica muito aguda. É muito rápido, né? O animal ele estava lá ali brincando, tá normal. De repente ele vai lá e tem um acidente. Ele já começa a ter os sintomas muito rápido ali, tá? E essa cialorreia é o mais clássico, né? Então esse animal vai ter chegado essa cialorreia profusa e até mesmo as convulsões, né? Então, o tratamento, ele constitui uma emergência vital. Então, é um tratamento emergencial. Então, o tratamento ele deve ser iniciado imediatamente. A gente vai ter que fazer o quê? Fluidoterapia, tá? Aqui não tem necessidade de usar um ringer, pode ser só um fisiológico mesmo, que é para manter ali mesmo esse animal, tá? Cuidados sintomáticos, então a gente vai tratar os sintomas, né? Um monitoramento cardiovascular, então a gente pode fazer um eletro nesse paciente, mas pode só monitorar também através do estetoscópio. Tem que monitorar o respiratório para ver se já não teve edema pulmonar. Então, naquela parte do estertor úmido ali, se você começar a escutar o barulho de estertor úmido, você pode suspeitar de um edema pulmonar. Avaliar o sintoma neurológico, né, questões de convulsão, enfim. Em alguns casos, o uso de analgésicos ou até o de anestésicos é crucial para salvar o animal intoxicado. Então, como eu falei, às vezes o ideal é até anestesiar esse animal, para ele, porque às vezes o animal vai chegar nessa convulsão, aí você precisa colocar ele no acesso, ele está convulsionando. Então é meio complicado, você tem que botar esse animal para dormir, né? Aí o ideal é que, no primeiro lugar, você lave, né, então, a boca desse animal com água para retirar aquele excesso de veneno que sobrou ali na boca, tá? Então, pode ser feito a lavar a boca desse animal também com água. Aí a questão da atropina, como eu falei, vocês vão achar autores que usam, autores que não usam, mas ela deve ser evitada, pois essa prática então suprime, né, a cialorreia, que é uma via importante na eliminação de parte do veneno. Então a eliminação, a cialorreia, ela é importante, tá? Aí quando você inibe, quando você usa atropina, ela para essa salivação, então ela acaba acumulando mais veneno. Então a célula é importante. Aí aqui a gente pode usar o propanolol de 0,5 miligramas por quilo IV com repetição a cada 20 minutos, no caso da arritmia cardíaca, tá? A gente também usa, igual eu falei no começo, a gente pode usar a lidocaína subcutânea, pode fazer a sedação, mas pode ser usado o propanolol também. Era isso que você falou, né, Alan? Eu que te troquei aí, falei do Propofol. Achei que você tinha perguntado Propofol, mas você falou Propanolol mesmo, né? Era isso que você queria Isso. falar, né? Aham. Então tá certo, daí era o Propanolol. O prognóstico, então, vai ser baseado em vários fatores, vai depender, então, do quadro clínico do animal, porque a gente vai ter os graus, então, leve, moderado ou grave. Vai ter também a questão da espécie do sapo, a potência do veneno, a quantidade do veneno que foi absorvida, o porte do animal que foi acidentado. Então, assim, o prognóstico depende de vários fatores, né? A suscetibilidade individual desse animal. Mas, de modo geral, a mortalidade é considerada baixa, tá? Em cães intoxicados por venenos de sapo. Embora não existam relatos de 100% de mortalidade em animais não tratados, certo? Então, assim, é igual eu falei, é um tratamento, é uma casuística legal para vocês podem atender, vão ter sucesso,
Só que se esse animal não for tratado, tem literatura que fala que exige lá de 100% de morte se não tratado, né? Mas é aquela história individual, né? Tem animal que vai ficar bem, tem animal que não. Mas na situação de vocês receberem uma ligação de um tutor falando que o animal foi acidentado por sapo, tá com celorreia, o ideal é que esse animal passe por uma internação, né? Por uma avaliação clínica aí. Entenderam do sapo? Sim. Ô, professor, então, se a pessoa está num local de difícil acesso, de primeiros socorros, então não tem praticamente nada, né? A não ser lavar a boca, né, com bastante água, né? Isso, é lavar a boca e, sim, se tiver como colocar ele no soro, então, na fluido, né? Para ajudar a eliminar mais rápido esse veneno, né? Mas se a pessoa não conseguir colocar no soro, daí a única coisa que tem que fazer é isso, é lavar a boca mesmo. Certo? Daí a gente vai falar um pouquinho mais agora de acidente por picada de abelha, galera. Então, mais um caso aí, a gente falou de escorpião, falamos de sapo. Agora, acidentes por abelhas. Então, a gente vai ter acidentes aqui por insetos da ordem Hymenoptera, que ocorrem com frequência em seres humanos e animais domésticos. E no Brasil inclui principalmente acidentes com abelhas, marimbondos e mamagavas, que é aquela do maracujá lá, tá? Então, aqui no Brasil, os acidentes são ocasionados por abelhas, marimbondos e mamangavas. O quadro clínico manifestado por humanos e animais atacados por abelhas pode resultar tanto numa reação de hipersensibilidade, por apenas uma picada, que é aquela reação alérgica, né? Quanto de envenenamento por poucas. Aí a gente vai ter uma reação tóxica local. Então, quando a gente tem ali poucas abelhas, né? Posso ter uma reação local. Ou múltiplas, que daí vai ser a reação tóxica sistêmica, que essa que é o problema, né? Mas vamos lá. Os aspectos clínicos do envenenamento por picada de abelha, ela geralmente causa o edema. Então é característico, né? Vai chegar aquele animal lá todo inchado assim na região da face, principalmente, e ele vai ter dor nessa região do local da inoculação do veneno ali também, tá? Além disso, a gente pode também ser observado o ferrão no local da picada. Então, sempre que chegar uma situação dessa, um animal desse estado, vocês têm que procurar o veneno, o ferrão nessa região ali, que geralmente vocês podem até encontrar o ferrãozinho. Obviamente, você retira o ferrão também, certo? Então, geralmente, as reações locais leves se manifestam com eritema, vai ter o edema e dor na região da picada, e na maioria das vezes são autolimitantes e se resolvem espontaneamente dentro de 24 horas. Então, aquela reação local, leve ali, geralmente em 24 horas se resolve, tá? Então, é outro caso que vocês vão ficar famosos. Vocês vão atender um caso desse, o doutor tá doido, desesperado lá. Você vai colocar a internação nesse animal, no outro dia tá limpinho, tá desinchado. O cliente fica doido, faceiro. Vai falar muito bem, esse doutor, tá. Ocasionalmente pode ser mais grave e não desaparecer em 24 horas. Então, alguns casos, eles não desaparecem. Podem ocorrer infecções no local também, só que é mais raro, né? Em função da ferroada ali, pode ter uma porta de entrada, então, para bactérias, né? E aí eu posso ter infecção local, mas é raro isso aí. Então, esses animais podem ter o edema da orofaringe quando são picados dentro da cavidade oral, e esse caso é o caso fatal, galera. Então, às vezes, acaba tendo uma ferroada lá dentro da boca, e aí esse animal vai ter um edema de orofaringe. Então, aí esse caso vai ser um caso fatal, porque ele vai ter uma dificuldade respiratória, vai ter uma dispneia, e aí esse caso, esse animal precisa, às vezes, colocar no respirador, tá? Porque se ele chegar lá até você conseguir fazer uma medicação para diminuir esse edema, aí às vezes já é tarde. Então, nesse caso, às vezes vai precisar de respiração artificial ali.
Então, os sinais anafiláticos sistêmicos nos acidentes por picada de abelha não são diferentes de outras reações anafiláticas. Então, aqui é uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, tá? É um choque anafilático. E esses sintomas, então, eles vão aparecer em torno de 10 minutos após a picada da abelha ali. Os sinais leves vão incluir uma urticária, vai ter o prurido, o edema, pode ter vômito e pode ter diarreia também. Esses são sinais leves. Os sinais graves, então, já vão incluir os sistemas respiratórios, o cardiovascular, e eu vou ter a situação de dispneia, tosse, broncoconstrição, podendo evoluir para a morte por hipóxia ou parada respiratória. Então, naquela situação lá de edema da orofaringe, esse animal vai ter uma dispneia e ele pode ter uma morte, então, por parada respiratória. Certo? Então, esse edema de vias respiratórias anteriores, laringe, epiglote, tecidos circundantes, também é responsável pelo aparecimento de hipóxia e morte após acidente por picadas de abelha. Então, tudo assim, o que é a primeira coisa que vocês têm que avaliar, então, no acidente por abelha? Avaliar as vias aéreas, tá? Então, é o mais importante avaliar as vias aéreas, as vias respiratórias. Porque se esse animal tiver um edema ali, de orofaringe, edema das vias respiratórias próximas ali, esse animal pode ter uma dispneia, pode ter uma hipóxia, e ele vem a óbito por isso, tá? Então, a primeira coisa a fazer é avaliar as vias respiratórias. A maioria dos casos, então, que evolui para a morte é resultado de graves complicações respiratórias, tá? Então, geralmente, acidente por abelha que leva a óbito está relacionado com respiratório, complicações respiratórias. Então, animais vítimas de múltiplas picadas de abelha apresentam geralmente rabdomiólise, que é aquela destruição muscular ali. Então, eles podem até depois fazer aquela urina cor de Coca-Cola, né? Depois. Ele pode desenvolver hemólise também, insuficiência renal tubular, pela ação direta do veneno. Então, outras coisas depois desse acidente, você resolveu a situação local ali na hora, né? O animal tá com a via aérea respiratória tudo certo, só que daí nos outros dias você vai deixar esse animal em observação, você vai ter que avaliar isso aí. Você vai ter que avaliar a urina desse animal, avaliar o rim desse animal, porque o próprio veneno ele causa insuficiência renal, certo? Então, o ideal é que esse animal fique monitorado, faça um exame de bioquímico para avaliar as funções renais, para ver se ele está tudo certo com o rim dele também, tá? Para aí sim você poder fazer a liberação desse animal. Então, em geral, os acidentes por picada de abelha em cães causam apenas a urticária, causam aquele edema ou não, mas geralmente esse edema é característico também. Pode ter uma hiperemia focal, pode ter o eritema e sensibilidade local transitória naquela área que foi a picada da abelha. Esses cães ainda podem ganir quando picados, então eles choram, né, quando foram picados, e podem esfregar a boca e os olhos no chão. Então, aquele ato lá de tentar retirar esse ferrão, né, e começar a se coçar também ali naquela região, certo? Os sinais de anafilaxia em cães incluem, então, a micção, a defecação, fraqueza muscular, depressão respiratória e a convulsão, tá? Então, aqui, como eu falei, o problema da abelha é que ela evolui para um choque anafilático também, né? Então, os sinais de anafilaxia são todos esses aí, como micção, defecação, fraqueza muscular, pode ter uma depressão respiratória, e esse animal pode ter a convulsão também. Esses sintomas são observados nos primeiros 15 minutos, e se uma reação sistêmica não evoluir nos primeiros 30 minutos, é pouco provável que ocorra. Então, geralmente, você vai pegar já após esses 30 minutos. É muito difícil, né? Às vezes pode acontecer de você pegar um animal para atendimento e não ter passado esses 30 minutos, né? Mas geralmente chega para você já vai ter passado esses 30 minutos.
Então, se fosse para ter o choque anafilático, já ia ter, entendeu? Então, se você chegar lá com o animal, já faz 1 hora que ele teve um acidente, só tá com edema ali, tranquilo, ele não vai ter mais o choque. Você vai ter que cuidar só da questão das vias respiratórias mesmo, se já tá questão de que se já tá ocorrendo a questão de obstruir as vias respiratórias, enfim, tá? Mas o choque anafilático é 30 minutos. Se chegar em 30 minutos não tiver mais esse sintoma de choque, não vai ter mais. Tá? Isso é teoria, né? Mas é difícil acontecer mesmo. Em gatos, né, ela é manifestada por prurido, cialorreia, incoordenação e coma, tá? Então é um pouco diferente. O animal pode até chegar em coma no caso de anafilaxia, um gato. Os animais que recebem múltiplas picadas de abelha apresentam-se geralmente febris e visivelmente deprimidos, tá? Então aquele animal que recebeu múltiplas picadas, eles vão estar febris e podem apresentar depressão, né? Também apresentam paralisia facial, ataxia, convulsão, nistagmo. Vocês lembram do nistagmo, né? O que é o nistagmo mesmo, galera? Lembram? Só para ver se vocês estão aí. O que é o nistagmo? Alguém lembra do nistagmo, Alan? É do olho, professor? É o do olho, né? Que o olho fica como se estivesse fibrilando, assim, né? Sim. Ok, beleza. O diagnóstico, então, ele pode ser clínico e sintomático, e as abelhas geralmente deixam o ferrão no local da picada ali. Então, aquela face ali inchada, geralmente você pode encontrar ainda o ferrão, né? Então, nesse caso, você consegue chegar ao diagnóstico. Para o tratamento, então, para acidentes por uma única picada, sem complicações anafiláticas, a aplicação de gelo e compressas frias pode ser realizada e o uso de antihistamínico, tá? Então você pode até mesmo usar aí os antihistamínicos, por exemplo, a prometazina, tá? Então geralmente a gente usa prometazina nesses casos, tá? Então pode fazer a compressa de gelo, compressa fria, o uso de prometazina já podem ser suficientes para deter o edema e aliviar o desconforto. Isso no acidente leve, né, digamos assim. Então, usa prometazina e gelo. A maioria das reações locais por picadas de abelha resolve-se rapidamente, sem necessidade de tratamento. Tá? Então, aqui geralmente é rápido e não tem tanta necessidade de tratamento. Só que o que tem que ficar em observação é a questão do choque anafilático, né? Então, os animais acidentados devem ficar em observação, pois as reações anafiláticas podem evoluir rapidamente, levando esse animal a óbito. Beleza? E esses animais que recebem, então, múltiplas picadas de abelha, o tratamento tem que ser instituído o mais precocemente possível. No primeiro momento, então, deve-se avaliar as vias respiratórias anteriores e fazer a suplementação de oxigênio quando preciso, em conjunto com monitoramento cardíaco. Tá? Então, aqui, quando ele tem, então, aquela lesão respiratória, ele tem que ser entubado, fazer a suplementação de oxigênio. Beleza? E fazendo ainda a monitoração cardíaca. A gente sempre associa, né, esses casos de choque anafilático, a gente sempre vai usar o uso de corticoide, né? Então, os corticosteroides são indicados nesses casos. Então, a gente geralmente vai associar a prometazina e o corticoide, beleza? Então, a gente vai usar a prometazina e vai usar uma prednisolona, por exemplo. Isso aqui na dose injetável fica 10 miligramas por quilo IV. Tá? Então, no momento ali do atendimento, da emergência, você vai usar uma prednisolona, certo? Aí, quando você for mandar esse animal para casa, você manda a prednisolona ainda por mais 5 dias. Aí você vai usar 1 miligrama por quilo, 2 vezes ao dia durante 5 dias, tá? Então, o tratamento para abelha é esse. Você vai avaliar as vias respiratórias desse animal, ver a necessidade de oxigênio, vai usar a prometazina,
que é um antialérgico, antistamínico comum. Pode fazer as compressas de gelo ali para diminuir o edema. E o uso de corticoides, tá? Então, você vai usar uma prednisolona IV 10 miligramas por quilo. Obviamente, como eu falei, esse animal deve ficar em observação, faz um bioquímico para avaliar as funções renais, para daí sim você liberar esse animal. O ideal é que esse animal também passe por fluidoterapia, né? Então, passa uma solução fisiológica com eletrólitos ali, são fundamentais. E isso no caso de múltiplas picadas, pois a manutenção da produção urinária nesses casos é de extrema importância. Então o soro também ele ajuda a esse animal a aumentar o volume da diurese, né? Então isso é importante que ele sempre esteja urinando ali. Então por isso que também tem que colocar esse animal na fluido. Quando ocorre casos de hemólise, então às vezes você vai fazer então um bioquímico, vai fazer o hemograma, você pode ver casos de hemólise. Então as hemácias vão estar diminuídas. Nesse caso, aí você pode fazer transfusão de sangue, pois pode apresentar uma anemia significativa, tá? Então isso aqui geralmente é relacionado a múltiplas picadas, né? E aí você pode fazer essa transfusão. Então, sempre por acidente de abelha, um protocolo básico, então é isso aí, é avaliar as vias respiratórias, coletar um sangue para ver se esse animal teve uma hemólise, teve insuficiência renal, vai fazer uma prometazina, que é um antistamínico, vai fazer um corticoide para diminuir esse edema, pode fazer compressas geladas também nas regiões ali da inoculação do veneno, tira o ferrão, beleza? E aí pode ter casos de septicemia, só que são raros, né? Como eu falei lá, pode ter presença de bactérias. Aí você pode fazer o uso de antibióticos também, para evitar. Mas é raro daí. Em casos de anafilaxia, né, que é aquele caso já mais grave, né, que o animal já vai estar com outros sintomas, você pode usar aí a epinefrina de 0,1 a 0,5 ml, que deve ser aplicado por via subcutânea imediatamente. E ela pode ser repetida após 10 a 20 minutos, beleza? Então, no caso de choque anafilático, você pode usar a epinefrina. E aí, caso você utilizar ela intravenoso, né, cuidado com a arritmia. Então, é melhor fazer a epinefrina no subcutâneo, que ela vai sendo absorvida aos poucos e tal. Beleza? Então, antihistamínicos em conjunto com corticoides também faz parte do tratamento das reações anafiláticas. Esse é o básico, né? Então, como a gente falou ali do atendimento básico, que usou antistamínico e corticoide, do choque anafilático, a gente também vai usar o corticoide e o antistamínico, tá? Que é a prometazina e a prednisolona, certo? A única coisa que aumentou é a epinefrina ali, que pode ser feita também quando eu tenho o choque anafilático. Beleza? Pergunta aí, Alan, alguma coisa? Deu 11 pessoas hoje. Galera tá sumindo. Alguma dúvida, galera? Até agora não, professor. Até agora não, então tá bom, então. Mas é até aqui mesmo que vai hoje. Até aqui mesmo que vai hoje. Aí, semana que vem, a gente vai falar sobre. Aí finaliza esses acidentes, né? A gente vai falar sobre. O que tá faltando? Tem mais o. Pera aí, deixa eu olhar na minha cola aqui que tá faltando. Tem mais um que faltou desses acidentes, né? Pera, deixa eu ver a próxima aula, o que vai ser aqui. Cadê? Ah, vai ser por aranha, tá? Vai ser acidente por aranhas, que vai ser aquela situação de necrose, né? Tecidual. E aí a gente finaliza, então, essa parte de acidentes, né? Desses exóticos, digamos assim. Então, a gente falou de animais peçonhentos, falou de sapo, falou de escorpião, falou de abelha, falou do acidente botrópico, crotálico. Aí agora a gente vai, na próxima aula, a gente vai falar sobre
as aranhas, beleza? Aí depois dessa aula de aranha, a gente vai começar com a parte de dermato, tá? Eu vou dar umas aulas de dermato para vocês. Aí finaliza daí até julho. A gente vai ficar falando de dermato até, até finalizar o semestre daí, tá? Que daí tem umas 5, 6 aulas de dermato. Certo? Tá Dúvidas? certo. Alguma dúvida, galera? Aí não dá para ter aula assim, ninguém pergunta nada, ninguém fala nada. Tenso, né? Só o Alan que participa. O Alan vai ganhar ponto hoje. Beleza, então, galera, vou parar a gravação aqui. Beleza. Tranquilo, então, galera.